Bom dia, passando com a poderosa palavra de Deus nessa manhã, em 2 Samuel 6, aleluia, quando Davi traz a arca para Jerusalém, ele saiu com júbilo, com alegria, junto com os 30.000 escolhidos de Israel, aleluia, dançando, cantando, salmodiando, jubilando, aleluia, e essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Davi era extravagante diante de Deus, ele era autêntico, ele tinha intencionalidade diante do Senhor, aleluia. Ele era um verdadeiro adorador, aleluia, um adorador por excelência, aleluia. E nós vemos isso nessa passagem, em 2 Samuel 6, 14, diz assim, que ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava vestido com um éfode de linho, uma roupa de linho, né? E subindo ele, e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. Aleluia. Mas sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, aleluia, e vendo o rei Davi que ia dançando e saltando diante do Senhor, aleluia, e ela o desprezou no seu coração, aleluia, aleluia. E no 20 diz assim, e voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer vadio. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a meu pai, e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Aleluia. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aleluia. Quantos Mical, né? Não existe hoje, nos dias de hoje, que tentam colocar uma régua, aleluia, né, na nossa adoração, na tua adoração, no teu propósito, no teu chamado. Quantas pessoas, né, como Mical, que desprezou Davi em seu coração, achando que ele estava, né, se exibindo, querendo se amostrar, aleluia, para os servos e para as servas, né? Quem sabe ela teve ciúmes de Davi, né? E estava na janela, né? Essa janela é um lugar, aleluia, onde nós muitas vezes não devemos estar. Aleluia, na janela, olhando a vida dos outros, né? Medindo muitas vezes a fé dos nossos irmãos, medindo a adoração, medindo a entrega de cada um, né? Colocando uma régua na vida das pessoas, aleluia, né? Quantas pessoas falam, para que tudo isso? Né? Para que gritar tanto? Para que cantar? Para que louvar desse jeito? Para que pregar desse jeito? Aleluia. Mas cada um tem uma medida de fé, de adoração, de entrega. E nós não podemos nos deixar ser medido por Mical. Aleluia. Tem Mical nesse tempo que zomba, né? Que julga os servos do Senhor. Aleluia. Mas nós temos que fazer como Davi, ser extravagante. O Senhor nos chamou para sermos extravagantes na sua presença, para sermos autênticos, aleluia. Aleluia, porque nós éramos extravagantes quando nós éramos do mundo, né? Quando nós nos deleitávamos nas noitadas, nas festas, nas baladas,
né? Em tantas coisas erradas que nós fazemos nos carnavais da vida, né? Eu era extravagante, eu era uma pessoa extremamente extravagante quando eu era do mundo. Aleluia. E por que nós não vamos ser extravagante para o Senhor? Aleluia. Na casa do Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós nos intimidamos porque Mical vem para intimidar, para colocar uma régua, dizendo que Davi estava, né, querendo se aparecer demais, enquanto que ele estava adorando ao Senhor com a dança, com os louvores, com as músicas, com as trombetas, aleluia, que nós não venhamos deixar, aleluia, os Mical, né, desse tempo, tirar a nossa adoração, vir com intimidação sobre as nossas vidas, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Aleluia. Vamos ser autênticos, porque no mundo nós éramos autênticos, né? Aleluia. Ela chegou a chamar Davi de vadio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse que ele estava descobrindo-se, né? Achando que ele estava se aparecendo demais. Aleluia, aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer vadio. Ela usou de uma palavra terrível contra um adorador do Senhor, um julgamento que trouxe para ela uma sentença. Aleluia, vamos ter cuidado, aleluia, com os nossos julgamentos, porque ela trouxe uma sentença, aleluia, sobre a vida dela, e ela não teve filhos até o dia da sua morte, porque o Senhor, aleluia, não se agradou, o Senhor reprovou a atitude de Mical. Vamos sair da janela, alabassuri canta, alabassaia. Vamos sair da janela do julgamento, vamos sair da janela de apontar o dedo, né? De muitas vezes, em vez da gente apoiar os nossos irmãos, da gente, né? Nossa, que bênção, né? Como que a irmã é uma bênção, como que o irmão é uma bênção, né? A maneira que ele se expressa, que ele adora, que ele levanta as mãos, ou que ele dança. Nós temos que ter alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fui convertida, aleluia, o Senhor deu alegria no meu coração para dançar, para louvar, aleluia. E muitas vezes o inimigo quer vir roubar isso de nós, né? Ele vem através das pessoas, através de Mical, querer roubar, aleluia, nosso propósito, nosso chamado, né? A unção que Deus derramou sobre nós, a graça, a alegria de servir ao Senhor, aleluia. Aleluia, que nós não sejamos Mical, alabassuri canta, alamanaia nesse tempo, aleluia, aleluia, porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua graça, cada um tem a sua maneira de servir ao Senhor, cada um tem a sua maneira de louvar. Uns são mais quietinhos, né? Outros são mais, gostam de se expressar mais, né? Vamos ser extravagantes, porque no mundo nós éramos. Em tudo que eu fazia, eu era excessivamente, né? Pro lado errado eu fazia. Então, por que que nós não vamos ser pro lado bom? Quando o Senhor nos escolheu, nos tirou do lamaçal, do lodo, né? De um lugar da onde ninguém poderia nos tirar. E por que que nós não vamos ser extravagante agora para Ele? Né? Essa é a palavra, aleluia. Vamos temer, aleluia. Porque essa mulher, ela deixou de gerar filhos, né? Ela foi estéril durante toda a sua vida até a morte, por causa de uma atitude contra o servo do Senhor. Nós temos que temer o nome do Senhor, né? Quando nós formos falar de um irmão, quando nós formos julgar alguém, porque nós não sabemos, né? Como o Senhor vê essa pessoa. Muitas vezes nós vemos as pessoas com os olhos, com os nossos olhos, né? Mas o Senhor não vê como nós vemos, né? O Senhor não nos vê nem como nós nos vemos, porque senão, né, nós nunca seríamos, né, chamados nem escolhidos pelo Senhor, porque nós nunca fomos merecedores nem seremos da graça, do amor, da misericórdia do Senhor tem nos chamado, né? Então fique com essa palavra nesse dia, né, sexta-feira, glória a Deus, de um feriadão aí,
E o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, que o Senhor continue falando ao seu coração, ministrando ao seu coração. Não se intimide, continue adorando. Continue pregando da maneira que o Senhor te chamou para pregar. Continue louvando, adorando, orando, clamando, fazendo tudo da mesma maneira que o Senhor te chamou para fazer. Não se intimide diante de Mical, diante das pessoas, diante dos apontamentos, julgamentos. Cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão, que o Senhor vai te abençoar poderosamente nessa terra. Seja extravagante, da mesma maneira que você era no mundo, para as coisas do mundo, agora seja extravagante para o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a palavra. Vou estar orando para encerrar esse vídeo. É um vídeo curto, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, para a nossa meditação. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a sermos autênticos, extravagantes, sermos verdadeiros adoradores, adoradores por excelência, que nós não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos intimidar com o Mical desse tempo, com as pessoas que se levantam nas igrejas, fora da igreja, Senhor, querendo pôr uma régua no nosso chamado, pôr uma régua na nossa adoração, pôr uma régua, Senhor, no nosso propósito, na nossa missão, na forma como nós oramos, como nós louvamos, como nós pregamos, Pai. Deus, recebe a nossa adoração. Senhor, nos dá um espírito de excelência para Ti, como Davi, Senhor. Aleluia, ele te adorava na dança, ele te adorava na música, ele te adorava, Senhor, de todas as formas que ele podia, nós queremos também te adorar, porque o Senhor nos chamou. A tua palavra diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E se Ele está à procura, aleluia, porque Ele ainda está, né? Ele ainda não achou. De repente nós achamos que somos verdadeiros adoradores, mas algo ainda está nos reprimindo, algo ainda está nos podando, e nós ainda não somos verdadeiros adoradores, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós queremos ser esses adoradores, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha, Senhor, em nome de Jesus, nos intimidar, nos parar, nos paralisar. Aleluia, recebe a nossa adoração. Quando nós estivermos te adorando, recebe o nosso culto, recebe a nossa palavra, recebe o levantar das nossas mãos, recebe a nossa dança, recebe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa é a palavra, Senhor, que o Senhor me deu para este dia de hoje, Senhor. Confirma a tua boa obra na nossa vida, Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos tira da janela, Senhor, do julgamento, de olhar para as pessoas com os nossos olhos, com nossos próprios julgamentos, Pai, de olhar para a aparência, de olhar para a roupa, de olhar para o sapato, de julgar as pessoas, Pai, porque Tu não vê o homem como nós vemos o homem, Pai. Aleluia, senão nós nunca teríamos sido escolhidos por Ti, Pai. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou e nos aceita, e porque nós não vamos aceitar uns aos outros, não vamos amar uns aos outros, não vamos ver Deus na vida das pessoas, não vamos desejar que eles sejam, né, muito abençoados e usados, talvez tanto quanto nós somos e muito mais. Devemos, Senhor, desejar, Senhor, aleluia, Senhor, que o nosso irmão cresça, que o nosso irmão, aleluia, Senhor, viva as suas promessas, seus milagres, Senhor, aleluia, Deus, que nós não venhamos ter inveja no nosso coração, cobiça no nosso coração, Pai, porque, Senhor, o Senhor nos chamou a todos, Deus, aleluia, Deus, o Senhor não tem, né, preferência por filho, Senhor. O Senhor ama a todos, o Senhor nos chamou a todos, Pai. Mas há aqueles que são mais chegados como filho, né? Fica diante do Pai. Muitas vezes são aqueles, Pai, aleluia, que o Senhor tem derramado uma graça maior.
aleluia, porque tem buscado mais a tua face, porque tem estado aos teus pés, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma a vida de cada um dos meus irmãos, abençoa esse final de semana, abençoa a sua casa, a sua família, o seu ministério, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, faz uma grande obra na nossa vida, nos ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Que nada venha nos tirar da tua presença, que nada venha, Senhor, impedir o teu agir, aleluia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus, em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, na manhã deste dia, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus que eu oro, Senhor, aleluia, por essa palavra, que o Senhor continue ministrando essa palavra ainda, Senhor, no dia de hoje, nos corações daquelas pessoas que porventura ouvirem, né, esse vídeo, assistirem esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha roubar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria, o louvor, a adoração, aleluia, que está depositada em nós pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao final desse vídeo, se você puder dar o seu joinha, o seu like no canal, em nome de Jesus, para que mais pessoas possam estarem ouvindo essa palavra, sendo edificadas, abençoadas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.